Vamos agora falar sobre os problemas que estão sendo enfrentados pelas mães solo com a falta do auxílio emergencial. Nós vamos conversar agora com a Paola Loureiro Carvalho, ela que é diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, uma das organizações da campanha Auxílio até o Fim da Pandemia. Ela é assistente social, especialista em gestão de políticas públicas, na perspectiva de gênero e promoção de igualdade racial. Olá, Paola, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia. Bom dia. Essa oportunidade de estar aqui com você, fazendo um tema sempre muito. Muito bem, e a gente está também aguardando aqui a presença, né, virtual da Amanda Francisca Moreira Miranda, ela que é desempregada, né, está desempregada na realidade, mãe solo de 3 crianças, mora no município de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, mas daqui a pouquinho ela deve entrar aqui com a gente, viu, Paola? Mas vamos lá. Paula, eu estava vendo no Facebook, né, uma postagem sua que foi bastante comovente de uma dessas mães, né, solo, que exatamente está aí enfrentando muitas dificuldades, que é a Bruna, né? E você estava colocando no seu Facebook exatamente o momento em que ela estava à procura, né, de alimentos enquanto o presidente Bolsonaro estava passeando com sua moto ali na região de Porto Alegre. Eu queria que você falasse, Paola, como é que tem sido, como tem atingido, né, as mães solo, a falta do auxílio emergencial, inclusive, tem gente que ainda não conseguiu o auxílio do ano passado, né, pelo que eu vi. E queria que você falasse um pouco, Paola, sobre essa passagem, né, essa vivência que você teve com a Bruna, como é que foi, e falar desse problema que afeta também as mães solo no país. Então, ela é bem simples, que na verdade, nós temos aqui em Porto Alegre, a vinda do presidente da República, e na verdade, muito preocupados. Eu moro em Porto Alegre, né? Daqui que eu acabo conversando com tantas pessoas, né? No Brasil inteiro, através das redes sociais, porque hoje em dia a gente consegue, né? Conectados aqui, chegar em boa parte da população. Mas, infelizmente, neste dia, nós tivemos a vinda do presidente e não foi para se preocupar com a situação econômica e social que nós estamos vivendo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou no restante do Brasil, né? A agenda estava voltada a um passeio de moto, né? Com seus apoiadores sem máscara, enfim, com uma mobilização de aglomeração, etc. Neste dia, foi um dia que um conjunto de organizações, sindicatos, partidos fizeram mais um drive-thru solidário, que é uma forma, na verdade, de quem quiser doar alimentos, né, para chegar nas comunidades mais pobres de Porto Alegre. Achei que era muito importante e simbólico, né, neste dia especialmente, em que se a gente tivesse juntado cada um daqueles motociclistas, né, a doar uma cesta básica ou a ter alguma forma de, pelo menos, mobilização em torno das pessoas que precisam, já seria alguma coisa, né? Mas, infelizmente, não. Esse dia ficou marcado pelo passeio, sem nenhuma conexão com nada do que a população está demandando. Nesse dia, eu fui levar algumas cestas alimentares nesse drive-thru solidário, exatamente para poder conversar com as pessoas sobre essa diferença, né? A diferença entre se preocupar com a sociedade, com o que o povo está vivendo e simplesmente desdenhar a dor do outro, né? E quando eu cheguei lá, a Bruna estava chegando lá no drive-thru solidário, ela acabou me reconhecendo das redes sociais, né? Perguntou se eu era a mulher do auxílio, e aí eu disse que sim, né? Que era a mulher do auxílio. Ela foi buscar uma cesta básica, pediu uma cesta básica lá no drive-thru solidário, porque ela vende doces na rua, né? Ela ficou desempregada com a pandemia. Uma pessoa encomendou uns doces e acabou desistindo na última hora, e ela estava voltando para casa sem ter absolutamente nada de comida em casa e com um aviso de despejo para os próximos 2 dias, né? Só que a Bruna já tinha ganhado judicialmente o auxílio emergencial, tinha comprovado que estava nos critérios, né, para receber o auxílio. E, infelizmente, a Bruna, como tantas outras mães, né, mesmo ganhando na justiça, não conseguiu fazer com que esse benefício de fato entrasse na sua conta.
né? Então, a gente resolveu contar a história da Bruna exatamente para sensibilizar mais e mais pessoas do quanto isso está acontecendo e, fundamentalmente, porque nós pegamos esse caso como mais um caso que a gente tratou com o Ministério da Cidadania e para tu ver, né? Tanto é um erro esdrúxulo que nós, na mesma semana, conseguimos fazer com que o recurso fosse liberado na conta dela, né? 13 meses depois. Então, eu levanto essa situação da Bruna, mas a situação da Amanda, a situação de tantas outras mães, e isso nos bateu muito quando a gente começou a receber muitas mensagens de mães solo, que o ano passado foram reconhecidas, porque a lei dizia, né, que tinha que pagar um benefício diferenciado para as mães solo, e que, infelizmente, essas mulheres estavam sendo bloqueadas ou canceladas do auxílio emergencial, sem nenhum aviso, sem nenhuma possibilidade de recorrer, e acabavam muitas vezes descobrindo que estavam com o benefício bloqueado um dia antes de receber, contando com o benefício, né? Então, nós resolvemos, através da rede, através da campanha, fazer uma mobilização dessas mulheres, organizar essa luta, né? Nós, pela página, em poucos dias, nós levantamos mais de 1.100 mulheres nessa situação, mãe solo, que hoje, inclusive, em primeira mão, dizendo aqui, a gente está enviando por ofício ao Ministério da Cidadania essa listagem das mães solo, a denúncia disso, e com cópia para a Defensoria Pública, para o Conselho Nacional de Justiça, para o Ministério Público Federal e também pedindo uma agenda com as deputadas mulheres do Congresso Nacional que lutaram por esse benefício dobrado para as mulheres, mãe solo, para que elas também nos ajudem, né, a cobrar do governo uma posição. É um absurdo deixar as mães solo as únicas responsáveis pelo sustento dessas crianças, dessa família, sem benefício em meio a uma pandemia que não acabou. Paola, a gente já está recebendo aqui a Amanda Francisca Moreira Miranda, né, desempregada, mãe solo de 3 crianças, moradora do município de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. E, Amanda, seja bem-vinda, minha querida. Acho que sua câmera está torta. Vamos ver se a gente consegue fazer com que a câmera fique na horizontal. Olha, vou te mostrar. Tente colocar na horizontal o seu celular. Agora sim, perfeito. Agora você já está em pé, estava deitadinha aqui na nossa imagem, Amanda. Mas conta pra gente, a Paola acabou de falar, né, do caso da Bruna, foi bastante comovente, a conversa, inclusive, que a Paola teve com ela, e eu queria saber da sua história, Amanda, como é que é essa situação de estar desempregada, mãe solo, e 3 filhos e sem o auxílio emergencial. Conta aí a tua história, manda pra gente. Oi, bom dia. Tá conseguindo me ouvir? Sim, estamos chamando. Sim. Pois é, eu tô desempregada desde o ano passado, desde março do ano passado. Tenho todas as provas que eu tô desempregada. Carteira de trabalho não tá assinada. Tem um distrato da prefeitura onde eu trabalhava e eles alegam para mim que eu sou funcionária pública. Por isso que não tenho auxílio. Acionei a justiça, consegui pegar as 5 primeiras parcelas e o juiz já determinou que em dezembro já pagasse as 5 primeiras parcelas e as extensões. Só que eles não pagaram, eles pagaram as 5 primeiras. Tive que acionar a justiça novamente para receber as extensões. Agora, acionei de novo, estou até com os papéis aqui em mãos. Acionei de novo a DPU para ver se eu consigo pegar o auxílio de 2021, porque consta do mesmo jeito que eu estou trabalhando. É difícil. Tá desligado. Tá desligado o áudio. Teu áudio tá desligado. Agora sim, vocês estão me ouvindo, né? Desculpe, é que eu tenho que fechar, senão dá eco, mas eu preciso abrir na hora de falar, é evidente. Amanda, quando você. Está um pouquinho alto, assim, o teto da sua imagem, vê se você consegue. Isso, agora sim, melhorou, melhorou. Tá ótimo, querida.
Agora, como é que é o drama do dia a dia na tua casa para conseguir alimento, para conseguir pagar suas contas? Quais são, assim, a despesa que você tem que você não está conseguindo dar conta? Tem a alimentação, né, dos meus filhos, água, luz. O aluguel eu não estou pagando, não, que é cedido, né? Eu moro no fundo de uma casa, para 3 crianças. Em um cômodo. Sim. E como é que é esse drama para você? Você tentar conseguir alimento? Como é que você está conseguindo alimento para os teus filhos? De que forma que você está conseguindo alimentá-los? E como é que é a mãe vendo o filho com fome? É triste demais, é muito triste. É muito humilhante, tem que ver de cesta básica dos outros. O colega ajuda cachorros, não traz um leite. É difícil, não é fácil não. Ver as crianças pedindo as coisas e não tem como comprar. Exato. E essa batalha, né, jurídica, eu vou passar para a Paola agora. Paola, essa batalha, esse problema, né, da Amanda, como é que você vê também ela passando por essa dificuldade e esses argumentos, né, que são dados para ela não receber? Então, né, que vem acompanhando a situação da Amanda também, né, porque essa é uma situação que realmente nos preocupa. A gente está no que seria indo para a quarta etapa do auxílio emergencial, né? Nós tivemos aquela primeira etapa que é a da lei, nós tivemos a primeira medida provisória que reduziu para R$ 300, nós tivemos a primeira etapa de 2021, e o que me parece é que o governo simplesmente não desfaz os erros mais clássicos que ele cometeu lá no início, né? A Amanda, por exemplo, recorreu na justiça, comprovou que não é funcionária pública, que não tem vínculo mais com a prefeitura, né? Parece que o governo não reconhece, inclusive, os efeitos da própria pandemia, né? Porque tantas pessoas perderam o emprego exatamente por conta da pandemia, né? Nós vivemos num país que tem 15 milhões de desempregados, mais 5 milhões de desalentados, e o governo nega um benefício pelo mesmo critério que negou da primeira vez. Nós recorremos ao governo federal, denunciamos essa situação, dizendo o seguinte: é inadmissível que as pessoas comprovem na justiça, apresentem os documentos, o que já é porque há acesso à defensoria pública, inúmeras mães que precisam do auxílio que não têm conseguido defensoria pública porque ela não está em todas as cidades, né? Então tem muita gente precisando do auxílio emergencial e que não tem acesso nem à justiça gratuita. Portanto, o governo está cometendo um crime contra as pessoas, né? Que vivem uma situação econômica e social gravíssima, e o governo repete o mesmo critério, repete a mesma análise errada que fez no início do ano passado. Né? Nós denunciamos isso, o governo justifica como um problema na base de dados, é sempre um problema no sistema, né? Mas é um sistema que também o governo não faz grande esforço para resolver, porque vamos combinar que a partir do momento que a Amanda apresentou os documentos, já se viu que ela não é funcionária pública, não tem como o sistema responder a mesma coisa, que já pagou 5 parcelas reconhecendo que ela não é mais funcionária pública. Então, para mim, não tem justificativa que cabe uma situação como essa. E, Amanda, o que você falaria, né, enfim, para o presidente, para as autoridades, que acabam não dando condições para que você receba esse auxílio emergencial, diga-se de passagem, que é mínimo, né? Mal dá para comprar uma cesta básica, né? Mas, enfim, o que você falaria, Amanda? Eu acho que tinha que ter assim, um jeito mais fácil da pessoa ter acesso, porque tenho em mãos todas as provas, tenho aqui carteira de trabalho sem estar assinada, tenho distrato, tudo provando, então é difícil, né? A gente fazer. É um processo longo, demorou 7 meses para aprovar o primeiro, mesmo entrando na justiça, 7 meses, depois mais 4 do outro, eu recebi as extensões a março. Então, assim, o sistema tinha que ser mais rápido, mais ágil, para ver que a gente não está mentindo e realmente precisa desse dinheiro, né? Exato. Agora, para a gente saber como é difícil, você poderia dar algum exemplo desse período todo que você está passando? Qual é o nível de dificuldade para a tua
Bom, é difícil, foi tudo difícil para material escolar, para medicação, né? Você não tem o que coisar. Inclusive, eu estou com dor de dente, eu não tenho dinheiro para me comprar um remédio para dor de dente. Precisa comprar uma dipirona, eu não tenho, eu tenho que pedir alguém. Então é bem difícil. Entendi. Bom, então esse é o drama, né? E agora a Paola vai encaminhar, né, essa lista de mães solo. Não é fácil ser mãe solo, né, Amanda? Verdade, é difícil demais. Tá certo. Bom, Paola, se você gostaria de encerrar aqui a nossa entrevista com algum comentário e algum apelo, enfim, pode falar, Paola. Eu acho que na verdade a gente aproveitar o espaço e a sensibilidade aqui da voz da Amanda e também a voz da Bruna. A Amanda ainda tem um espaço cedido para moradia, a Bruna estaria sendo despejada se a gente não tivesse tido esse encontro aí casual, né, que no fim acabou auxiliando ela a receber o auxílio, mas dizer que nós precisamos ter uma consciência social neste momento, mesmo quem não é beneficiário do auxílio, quem não deveria, quem está trabalhando, enfim, quem tem outras fontes de renda, que a gente olhe para o lado, né? É um Brasil que precisa de políticas públicas, que precisa de proteção social. O Brasil está desprotegido neste momento, não é só por conta das vacinas, que agora começou a chegar um pouco mais, mas do ponto de vista do sustento, da sobrevivência das pessoas, é muito grave o que a gente está vivendo, até porque todos nós sentimos a inflação dos alimentos, que é uma questão básica de sobrevivência, né? Todos nós sentimos o impacto do que é ir ao supermercado, e eu chamo a atenção que agora a maior parte das pessoas beneficiadas do auxílio estão recebendo R$150. Com R$150, tu não compra um botijão de gás e uma cesta básica, né? Que em todas as capitais está acima de R$600. Estamos chamando a atenção que este abandono por parte do governo, que é responsável por fazer políticas públicas de proteção social, está agravando ainda mais a nossa situação de desigualdade e de desumanidade no país. Então, que a gente possa olhar para isso, e eu fiz um vídeo tratando dessa questão da motociata aqui e da comparação com a questão da arrecadação de alimentos, e muitas pessoas diziam que, na verdade, não tinha pobreza no Brasil, né? E eu fico pensando onde moram essas pessoas, né? Qual é a venda nos olhos que elas estão colocando para não enxergar a grave situação que nós estamos vivendo no Brasil, acompanhada pelo desmonte das políticas públicas e pelo abandono por parte do governo. Então, que a gente precisa estar muito posicionado neste momento, olhando para essas situações da Amanda e da Bruna, mas como exemplos, porque tem muitas situações gravíssimas acontecendo no Brasil e a gente não pode fingir que essas situações não existem. Exatamente, é muito importante também a solidariedade nesse momento, mas é preciso, como você disse, políticas públicas, é preciso que o governo assuma a sua responsabilidade. Tá certo, então, Paola, eu agradeço aqui demais a sua participação, Paola Loureiro Carvalho, diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, e Amanda Francisca Moreira Miranda, ela que está desempregada, mãe de 3 filhos, que falou diretamente de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. Um beijo, Paulo, um beijo, Amanda, até mais. Tchau, gente. Tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.